Meu nome o significado do nome Vanessa significa gênero de lindas borboletas. E tudo isso começou a fazer muito sentido para mim quando eu entendi essa questão do meu nome, o significado dos nossos nomes faz muita diferença para nossas vidas. Porém, entretanto, nasceu o desejo dessa mentoria Metamorfose, porque muitas das vezes a gente vai seguindo um ciclo e chegamos em algum momento na nossa vida que a gente quer mais, a gente busca por mais e não entende o que que é esse mais, né? A gente sabe que tem potencial, a gente sabe que pode fazer, mas ao mesmo tempo a gente se sente travada em algumas áreas das nossas vidas. Então a gente vai começar para acessar mais pessoas. Né? Então a gente vai começar esse caminho para que a gente venha começar a descobrir. Vanessa, é uma terapia de psicanálise? Não, meninas, tá? Apesar de eu fazer a psicanálise, o que eu trago para cá é trazendo para uma vivência mesmo atual, porque claro que tem algumas aplicações da psicanálise, porém, entretanto, eu entro mais na minha vida pessoal, da transformação que eu venho passando e o que eu começo a entender, o que funcionou para mim. Daiana, você pode fechar o teu microfone, por favor? Quando vocês quiserem falar alguma coisa, vocês clicam uma mãozinha, tá vendo? Tem uma mãozinha aí do lado. E conforme eu for falando também, vocês vão reagindo aí com o emoji aí também, tá bom? Mas no finalzinho de tudo, eu vou abrir para você estar falando, questionando algumas coisas, tá? Então, a metamorfose, ela nasceu exatamente desse ciclo que eu tenho vivenciado até aqui, né? Eu tenho pouco tempo de conversão, eu considero ser pouco tempo, porém, entretanto, o que eu já tenho vivido na vida com Jesus, dá para me passar para outras mulheres que às vezes eu conheço pessoas que fazem já 2 anos de psicanálise, terapia e não mudam. E porque muitas das vezes, né, profissionalmente, a gente precisa ter alguma ética de falar algumas coisas, tem aquela educação de poder entrar somente em áreas que a paciente ali vai permitir, né, a entrar, tudo isso. Porém, aqui a gente vai escavar mesmo, vai entrar em áreas que às vezes você pode se sentir magoada, ferida, vai querer não participar, porque vai ser confrontada e é necessário. Não existe transformação sem confronto. Não existe transformação dentro do conforto. Não tem como ser transformada sem querermos ser confrontada. Tá? A nossa transformação, ela nasce através do confronto. Confronto do quê, Vanessa? Confronto daquilo que nos tornamos, porque muitas das vezes no ciclo de nossas vidas nós nos tornamos algo que não fomos criadas para esse propósito específico. Mas a nossa criação, a nossa vivência acabou nos levando para esses lugares sem saber, tá? Sem ter a verdadeira consciência. Por quê? Porque muitas das vezes, quando criança, passamos por algumas coisas e não temos noção dessas coisas que passamos, dessas coisas que enfrentamos e reagimos a ela de forma diferente, né, do que é agora um adulto. Por exemplo, pessoas que foram criadas aqui por sua mãe, que teve a vida fora trabalhando muito, né? Ela trabalhou muito, ela porque foi mãe solo, ou simplesmente porque o pai e a mãe trabalharam muito, e como criança, a gente acha que fomos rejeitadas, que fomos abandonados, né? E hoje, como adulto, a gente já sabe a percepção de que é uma mãe ter que trabalhar para criar um filho, tudo isso. E isso vai criando raízes dentro de nós que a gente não consegue entender por que passamos pela rejeição, por que passamos por alguns problemas da nossa vida por causa de coisas que lá na nossa infância aprendemos e foi entendido de forma diferente daquilo que conhecemos hoje, porque hoje somos mulheres maduras e sabemos hoje o que é ser mãe, como que é a vida, né? E como criança a gente não tem essa percepção. Então a metamorfose, quando a gente fala de metamorfose, a gente sempre lembra do casulo à borboleta. E a gente ignora o tempo de óvulo e larva. A gente simplesmente ignora. Mas antes de um casulo e antes de uma borboleta, existe os ovos e existe também o tempo de larva. E é exatamente esse tempo que esquecemos da nossa vida. E é necessário. Porque isso é necessário. Para que a gente venha ressignificar o que vivemos hoje, é necessário lembrar o tempo
de óvulo e também o tempo de lagarta. Então a metamorfose ela vai funcionar dessa forma, em etapas. Primeiro a gente vai trabalhar ali no período de óvulos, né? A qual foi o período ali onde nascemos, né? Fomos criadas, nossa infância. Depois vamos passar pelo período de lagarta, que é o tempo aonde vamos vivendo meio que sendo levadas, né? Sem um propósito, porque não conhecemos o propósito. Então vamos vivendo a nossa vida conforme a vida vai nos levando, né? Porque a lagarta ela fica ali se rastejando, comendo, vivendo a vida dela e sem ter um propósito, né? E é interessante que eu vi uma história que é muito. Eu gostei muito, né? Falou muito comigo. É que se você chegar para uma largata e falar assim, nossa, olha, toda essa luta, todo esse esforço que você está tendo, vai valer a pena lá na frente, porque lá na frente você vai ter asas lindas, você vai dar belos voos. Imagina a largata olhar e falar assim, eu com asas? Possível. Só que se eu falar para você assim, o que Deus tem planejado para você, muitas das vezes a gente acha que é impossível, não vou conseguir. E a gente se agarra nas limitações das nossas vidas. Nos agarramos nas limitações da nossa história passada, nos agarramos nas limitações dos nossos antepassados, nos agarramos na limitação da religião, nos agarramos na limitação dos nossos dogmas e por aí se vai, né? Nas crenças limitantes, porque simplesmente não conseguimos olhar para o futuro. Eu vou trazer para a mentoria, tá? E eu vou falar sobre ele lá no grupo, vou trazer no grupo e vou trazer também lá no Clube do Livro, o livro Identidade, que ele vai falar muito sobre isso, tá? Ele vai falar muito sobre essa questão. A escritora, ela usa essa questão da metamorfose. E eu gosto muito desse livro porque nos faz olhar, ela começa ali falando sobre a questão da metamorfose, mas tem um momento que nós não somos lagarta e nem somos borboleta, né? De fato. Porém, entretanto, o Senhor deixa todo o plano dele estampado para a gente em toda a criação. Em toda a criação. Se a gente olhar para a natureza, se a gente olhar para os animais, se a gente olhar para a vida, a gente vai encontrar um plano perfeito de Deus para toda a criação. É só olharmos, né? E a Bíblia, ela usa essa analogia o tempo todo, né? Deus manda a gente olhar para os lírios, como eles são vestidos, e como Deus não cuidaria de nós, que somos criação dele, se ele cuida tão bem dos lírios, dos pássaros. Então, Deus também usa toda essa analogia para as nossas vidas. Então, é muito bom a gente olhar para todas as coisas, tirando primeiro uma ótica religiosa, precisamos tirar, não é porque eu sou cristã que eu só posso ver filme cristão, não é porque eu sou cristã que eu só posso andar com pessoas cristãs, não é porque eu sou cristã que eu só posso ler um livro cristão, tá? Eu sou cristã e agora eu enxergo tudo de uma ótica, de uma cosmovisão cristã, e isso é diferente, tá? Eu posso olhar, eu estava vendo até um filme. Agora, esse é um filme meio pesado, sabe? Mas quando você traz, é um filme muito antigo, e quando você traz a cosmovisão cristã para dentro disso, você vê como é que Deus é lindo, como é que ele usa todas as coisas para falar com a gente. Se eu não me engano, é O Silêncio dos Inocentes, o nome do filme. O Silêncio dos Inocentes. É muito, muito bom. Depois vocês dão uma olhada, porque ela é uma detetive, uma investigadora, não lembro muito bem, e para ela desvendar um caso, ela vai começar a ir na cela de um serial killer. E ali, conforme ele vai falando, você começa a ver como é que as pessoas... Gente, eu vi esse filme muitos anos lá atrás. Com uma cosmovisão agora, como é que você identifica um psicopata que vive com você, né? Uma pessoa narcisista. Você começa a ver porque existe um padrão. O ser humano tem um padrão. Eu gosto disso porque nós, seres humanos, temos um padrão. Porém, entretanto, Deus em sua criação, não. Ele nos faz únicas. Né? Você vê borboletas, até aquela 88 que é bem rara. Vocês já viram uma borboleta que tem um 88 na asa? É um 88 que ela tem na asa. Não, nunca vi. Depois vocês pesquisam no Google. E lá no sítio do meu pai tem muito essa borboleta. Ela é rara, porém elas são idênticas e diferentes ao mesmo tempo.
Elas é uma raça de borboleta rara, porém, quando você encontra mais de uma, vocês vão ver que ela tem o 88 nas asas, mas cada uma tem a sua peculiaridade. Né? Igual uma raça de peixe Nemo. Você vai ver que existe a raça de peixe Nemo, porém eles têm sempre uma singularidade. Assim somos nós. Nós carregamos uma singularidade. Tá? O que pode dar certo para mim, pode não dar certo para Dayana, pode não dar certo para Cíntia, para Natália, para Érica e assim sucessivamente. Porém, a gente sempre tem a aprender uma com a outra. Tá? Sempre temos. E em toda a nossa vida tem algo a ser aprendido, em todas as fases da nossa vida. Então, a gente vai começar a metamorfose. Hoje é um encontro de apresentação, né? Para me apresentar do que se trata, o que ela vai falar, como ela vai funcionar. Então, vamos lá. A mentoria Metamorfose, ela, no primeiro encontro do casulo à consciência, tá? A gente vai do casulo à consciência, porque é no casulo que começamos a ter a consciência. Tá? É no tempo de lagarta, de óvulos, a gente só vai vivendo a vida conforme as coisas vão acontecendo, né? Meio sem ter o consciente, né? A gente vai vivendo e aquilo vai nos formando sem a gente ter aquela maturidade em si. Então, compreendendo, a gente precisa compreender a nossa história, né? Para iniciar uma transformação. E eu preciso dar nome aos sentimentos, sabe? Uma coisa que mudou muito na minha vida é alguém fala alguma coisa comigo. Exemplo. Alguém faz uma crítica para mim e aquilo me irritou, aquilo me incomodou, aquilo me entristeceu. Eu preciso dar nome para isso que eu senti, tá? Você falou algo e eu preciso dar nome para isso. Exemplo, né? A Érica pega e fala assim: ah, Vanessa, isso mexe. Eu vou falar até que é uma coisa que mexe comigo. Você não termina nada que você começa. E é uma coisa que mexe comigo. Porém, ela parou de me estabilizar, de me paralisar, porque eu consegui dar nome para isso. Né? Ah, por que eu não termino? Será que eu não termino? Ou eu tô querendo me encaixar num padrão que as pessoas querem me colocar? Porque isso aconteceu assim, né? Teve o piquenique agora e um amigo falou assim: vê se termina agora, já que começou esse projeto. Eu falei assim, mas a Casa de Bereia nunca terminou. Porque as pessoas querem padronizar. Eu sempre estou fazendo alguma coisa dentro da Casa de Bereia, só que querem botar o meu projeto, né, um projeto que Deus me deu, num padrão do projeto dos outros, onde tem que acontecer um evento todo mês, aonde tem que ser lives consecutivas todo dia. Então, querem me padronizar. Então, quando fala você não termina o que começou, você começou a esmalteria e não terminou, porque foi um processo da minha vida, foi uma fase da minha vida. E acabou. E tá tudo bem. Né? Eu conheço pessoas que carregam um negócio nas costas que já não dá paz, já não dá mais dinheiro, não dá mais, mas querem manter ali por causa de título, por causa do que os outros vão falar. E graças a Deus hoje eu sou livre disso. Hoje eu sou livre. Se eu tiver que abrir um negócio e fechar um negócio, eu vou abrir um negócio e fechar um negócio. Eu falei e falo hoje, ser feliz é uma decisão. Você precisa decidir ser feliz. Existem momentos felizes, porém eu vou vivenciar a felicidade desde o momento que eu decido ser feliz. Como, Vanessa, que eu decido ser feliz? Olhando para o lado bom da vida. Olhe para o lado bom da vida, tá? Eu fechei a esmalteria. Mas o que eu aprendi com a esmalteria? Hoje eu tenho uma sabedoria do que deu certo, do que deu errado. Posso abrir um novo negócio sem cometer os mesmos erros lá atrás. Então, foi um ciclo da minha vida que eu preciso trazer as experiências, a maturidade que a esmalteria me trouxe. Mas quando eu olho para o que os outros falam, aquilo me pesa. Aí eu começo a me preocupar e começo a pegar um livro e esse eu preciso terminar. Mas se o livro não está me agregando em nada, eu não vou terminar. Eu não vou terminar. Tem que fazer sentido para mim, não tem que fazer sentido para os outros. Entende? Tem que trazer maturidade para minha vida, tem que trazer resultado para minha vida. Porque se não trouxer resultado para minha vida, mas trouxer resultado para a vida dos outros, é vazio, é em vão. Eu vou estar trabalhando pro Deus da obra, mas sem o Deus da obra, tá? Porque a transformação dele primeiro tem que existir em mim.
Não é me usar como ferramenta, e ele pode fazer isso, como ele está fazendo com muitas pessoas. Muitas pessoas estão sendo usadas para alcançar pessoas, para salvar pessoas, para transformar pessoas e, na verdade, não estão sendo transformadas, não estão sendo salvas, porque não conhece o dono da obra, porque estão presos naquilo que o sistema quer te enraizar, quer te colocar. Só que o que Deus tem para mim é único, o que Deus tem com Daiane é único, o que Deus tem com Lucimar é único. E a gente quer padronizar tudo, né? A gente estuda psicanálise e queremos seguir um padrão de psicanálise porque alguém falou que esse padrão dá certo. Aí eu pergunto, tá dando certo com você? Tá dando certo com você? Até um certo ponto a psicanálise está funcionando comigo, mas uma formação, porque em atendimento não. Eu vou te ser sincera. Tá? Em atendimento eu não tô tendo. Eu não tinha a ajuda que eu tô tendo em uma formação. Numa formação eu tô conseguindo me conhecer. Então eu trago agora uma forma diferente para um atendimento. Começa aqui agora. Para mim isso aqui funciona muito, uma mentorinha em grupo. Por quê? A Daiane, quando tiver a oportunidade de contar a experiência dela, às vezes a experiência dela vai falar alguma coisa com Lucimar. A experiência da Ivana pode falar alguma coisa com Carla. Porque a vida é assim, nós aprendemos umas com as outras. Porque na psicanálise, a principal ferramenta da psicanálise é o ouvir o outro. Porém, eu penso assim, né? Eu não tô aqui descriminalizando a psicanálise, tá? Pelo amor de Deus, não é sobre isso. Eu tô falando sobre a unicidade. Eu posso me formar em psicanálise, mas eu tenho a minha identidade em meus atendimentos. Eu não preciso seguir uma regra para atender, mesmo porque cada pessoa que sentar na sua cadeira são diferentes. E quando você para ouvir, se eu parar para sentar para ouvir a Lucimar hoje num consultório de psicanálise, só estou ouvindo a versão da Lucimar. Eu só estou ouvindo a versão da Lucimar. E às vezes a versão da Lucimar não foi o que um todo aconteceu. Porque é assim, gente. Toda história existe duas versões. Toda história. Você vê assim, até na vida da borboleta acontece assim, né? A largatinha ficou lá, se rastejando, comendo, porque a vida da lagarta é essa, se rastejar, aquele corpo pesado, que eu penso que seja pesado, algum chão não favorece o deslizamento daquele rastejamento, algum chão vai ter ondulações que vai tornar aquele rastejamento mais dificultoso, né? E ali ela vai comendo para se fortalecer, para se preparar para o casulo, porque é necessário o casulo faz parte. E a lagarta ela tem que estar muito alimentada para depois ir para o casulo. Porém, entretanto, você resolve ajudar essa lagarta em alguma forma, como tem muitas pessoas fazendo hoje, né? Você pega ali uns óvulos que você acha em alguma folha, bota no borboletário e ali você bota folhas. Porém, entretanto, você não sabe se aquelas folhas é a folha exata para aquela lagarta comer. Você não sabe a quantidade necessária para ela comer, porque cada espécie de lagarta que vai virar uma espécie de borboleta, ela gosta de espécie de folhagem diferente. Então, isso são instintos que Deus já coloca, né? Deus já coloca em nós, características de cada uma, né? Cada uma Eu não gosto muito de conversar com pessoas que concordam tudo comigo, tá? Eu não gosto. Eu gosto desse confronto. Eu gosto de uma amiga que pega e fala assim: olha só, Vanessa, o que você fez não foi legal. Olha só, Vanessa, assim que você falou não é legal. Vanessa, eu não gosto. Eu não gosto daquela amiga que tá tudo bem, tá tudo ok. Porque se ela não fala na tua cara, ela fala por trás de você, tá? Se ela não falar na tua cara, ela vai falar por trás de você. Então eu sou aquele tipo de pessoa que eu vou pegar e falar assim: Eliane, olha só, não fala assim que eu não gostei. Eu não curti muito esse jeito de você falar, tá? Pode ser que eu tenha interpretado o que você quis falar diferente. Então eu peço que você esclareça melhor isso, porque eu não gosto desse tipo de fala ou desse tipo de ação, né? Eu antigamente, eu era bem mais dentuça do que eu já sou. Minha arcada dentária é para fora, né? A minha gengiva, ela é alta. É a arcada dentária mesmo que é para frente, não é os dentes. E eu odiava quando alguém me chamava de Ronaldinha, por exemplo.
né? E que alguém falasse da minha magreza, por exemplo. Porque eu era mais magra do que eu sou ainda. Então, quando alguém falava, eu já cortava. Não brinca assim comigo. Eu não gosto. Acabou. Isso você evita, porque se você não der o limite, a pessoa vai te ferindo, vai te ferindo, vai te ferindo, você vai guardando, vai guardando, vai guardando, e depois você vai culpando os outros, mas na verdade a culpa é sua que não deu limite, tá? É você que precisa dar limite para tudo e todas as coisas, tá? Então eu preciso dar limite. Então a gente vai entrar em todas essas questões, né? Começando assim, né? Eu tô muito feliz por cada uma de vocês que estão aqui. Eu tô muito feliz por cada uma de vocês que confiaram. Muito feliz de cada uma de vocês que se conectaram no meu jeitinho meio ogro de falar, né? Porque eu sou um docinho de limão com maracujá, como muitas dizem. Mas esse é o meu jeitinho. E é assim, tá entendendo? É assim que o Senhor trabalha. Por isso ele chama 12. 12 diferentes, com características diferentes, com essências diferentes, para se conectar com povos diferentes. A gente tem que parar de querer uniformizar aquilo que Deus não fez uniforme. Não fez. Deus não chamou 12 discípulos para seguir igual. O id não é igual. Forma de Paulo pregar é uma, forma de Pedro pregar é outra, forma de João pregar é outra. Todo mundo com essência diferente para alcançar pessoas diferentes. Porque o meu chamado, o seu chamado, não é sobre mim, não é sobre você, é sobre as pessoas que o Senhor quer alcançar através de nossas vidas, tá? Então, eu já fico muito grata pela vida de cada uma de vocês aqui. Nosso primeiro encontro será um convite para olhar para a nossa história com coragem, verdade, compaixão. Antes de experimentar uma transformação profunda, precisamos compreender os caminhos que nos trouxeram até aqui. Ou seja, vamos escavar, né, as nossas raízes. Vamos escavar nossas raízes, vou dizer assim. Né? Apesar de a mentoria não ser enraizadas, vamos trazer muito isso também, né? Porque a lagarta não tem raízes, mas a gente vai saber que aquele óvulozinho que foi colocado lá foi deixado lá por uma espécie de raiz, de borboleta. Então, existe uma raiz. Tudo existe uma raiz. Então, precisamos começar a escavar nossas raízes. Muitas de nós, muitas vezes, falamos assim, eu não lembro da minha infância, mas ela tá aí, tá? A criança que você foi tá aí dentro de você. E é por causa dessa criança que você foi que hoje você é o adulto que é. Então precisamos conhecer a criança que fomos para conhecer o adulto que somos hoje. Se quisermos deixar essas coisas para trás. E precisamos nomear. Assim como a borboleta, não nascemos prontas para voar. Nós também passamos por processos que moldam nossa identidade, nossos comportamentos e a forma como enxergamos a vida. Eu tô olhando para baixo porque vocês estão aqui e a minha câmera tá ali. Se eu olhar para lá, eu não olho o rostinho de vocês. É muito engraçado, tá sendo estranho isso para mim. Eu não tô usando do notebook, né? Botei a webcam ali. Então eu tenho que olhar para a webcam, mas não consigo, tô olhando para vocês. Então vamos lá. A gente vai abordar o tema que a vida não começa no casulo, e isso é muito importante entender que a vida não começa no casulo, porque algumas de nós estamos querendo pular processo, tá? A gente tá querendo se enfiar no casulo sem antes enxergar a nossa vida de larva. E é preciso enxergar a nossa vida de larva, dar sentido à nossa vida de larva para depois entrar no casulo. Mas, Vanessa, eu sinto que eu já estou vivendo no casulo, porque o casulo, eu costumo identificar o casulo naquele tempo de silêncio, aquele tempo de escuridão, aquele tempo de solidão, né? Que parece que você tá sozinha, por mais que você esteja com uma multidão do teu lado, parece que você está sozinha, parece que Deus não fala, parece que nada mais à sua volta faz sentido e se conecta com você. Porém, a gente ainda tá antecipando o tempo do casulo, porque o tempo do casulo não é um tempo de solidão, o tempo do casulo não é tempo de paralisação, o tempo do casulo é tempo de transformação, porque é isso que acontece com a borboleta dentro do casulo, é uma transformação. Então não faz sentido você estar se sentindo dentro do casulo e não estar sendo transformada. Porque o momento do casulo, o tempo do casulo é para a transformação. Para você ter ideia, tudo que acontece com a lagarta dentro daquele casulo
casulo, ela entra num estado de liquidez, tá? Toda a estrutura dela entra num estado de liquidez, para que ela venha a ser de novo moldada com um novo corpo, uma nova estrutura, porque afinal de contas ela não vai mais rastejar. Ela precisa de uma estrutura para carregar asas. Asas, tá? Então, esse tempo de casulo é um tempo de transformação, é um tempo de maturidade, é um tempo de posicionamento. O tempo de casulo não é tempo de paralisação, tá bom? Então, precisamos entender isso. Então, a gente vai abordar que a vida não começa no casulo. Quando pensamos em metamorfose, geralmente lembramos apenas da borboleta, mas a história começa muito antes. Vamos também entrar na nossa história, como ela foi moldada, né? Que vai estar esse tempo da lagarta. O que você acredita sobre si mesmo, vamos abordar também isso, tá? Vai ter espaço ali, espaço não, porque toda aula nossa vai ter uma tarefa, e nessa tarefa você vai começar a dar nome aos seus sentimentos e falar sobre você, né? Como você se vê, o que você se vê, como você se vê hoje, como você se viu no teu passado e como você se vê daqui alguns anos na frente. Eu costumo hoje nem me ver mais em alguns anos à frente, eu quero me ver alguns meses à frente, tá? Porque senão a gente fica sonhando muito com um futuro tão distante e não conseguimos vivenciar o hoje, o agora, tá? Então muitas de nós estamos presas no passado e ansiosas demais por um futuro ainda distante, quando Deus quer fazer agora. É agora, é para esse tempo, é para hoje, para agora, tá? Para essa geração. Então vamos quebrar alguns padrões de por que eu não sou suficiente, nunca serei amada, preciso agradar todos, ser aceita. A gente vai começar a entender por que vivenciamos esses padrões, tá? E é necessário. É necessário. E saber que todo padrão tem a tua história e tem a história da outra pessoa. Quer ver uma coisa que aconteceu comigo? Muito tempo da minha vida, eu vivenciei um longo momento da minha vida tentando me encaixar na minha família paterna, tá? Minha família paterna biológica. Como eu queria, meu sonho era se encaixar, meu sonho é ser aceita por eles, né? Porque eu me sentia excluída deles. Eu não fui criada por pai e por mãe, porém a minha mãe ainda me pegava aos finais de semana e eu lembro de algumas coisas com a minha mãe, né? Criança, tô falando da fase criança, mas com meu pai eu não lembro. Então eu queria muito ser aceita pelo meu pai, eu queria estar passeando com eles, que eles passeavam muito, passeiam ainda muito, e eu queria me encaixar. E aí eles mostravam ter um padrão de vida mais alto daquele que eu vivia. Exemplo, né? Já teve casos do meu pai me buscar onde eu morava, e por eu não ter roupa para ir com eles, acompanhar eles, eu tive que ficar. Falava assim, ela não tem roupa pra ir. Eu já saí algumas vezes com ele com roupa da minha madrasta amarrada, com barbante. Então, eu sempre tinha que me adaptar para estar. E vivi uma boa fase da minha vida tentando me encaixar nesse padrão. Um deles foi a esmalteria. Eu estudei, eu me formei em nail design, né? Eu já falei em algumas lives, eu tenho 28 certificações, 16 internacionais. Mas tudo isso para mim se tornou insuficiente porque eu não me sentia amada, escolhida, acolhida pelo meu pai, tá? Meu pai biológico. Eu não sentia isso, né? Nunca alcancei esse lugar. E tudo mudou na minha vida quando eu perguntei a Deus, né? Eu perguntei a Deus, falei assim, Senhor, por que que meu pai não me aceita? Por que que ele não me ama? Por que que ele não vê em mim alguém? Porque todas as vezes meu pai falava assim, né? Meu orgulho vai ser a Brenda, né? A Brenda é minha irmã. Meu orgulho vai ser a Brenda. Você é igual a sua mãe. Você não termina nada que você começa. É, isso não é pra você. Não, você não vai conseguir. Um dos casos foi quando eu comprei a motinha, né? Eu fui toda feliz lá mostrar a motinha pra ele. E ele pegou e falou assim, cara, pra que tu foi comprar a moto? Tu pode fazer dívida agora? Dá pra você pagar essa moto? Que não sei o quê. Pra que você foi comprar isso? Eu saí de lá tão desmotivada, sabe? Pensei que ele ia se alegrar com tudo isso. E aí, um belo dia, teve uma campanha lá na minha igreja e a gente passava pra orar. E minha pastora foi me orar e ela orou, pedindo pra tirar uma água do meu coração. Porém, eu tava certa de que não tinha mais nada no meu coração.
E aí, depois, no dia seguinte, eu fui até minha pastora e falei assim: pastora, por que a senhora falou pra me tirar mágoa? Eu não tenho mais mágoa de ninguém no meu coração. Ela, de fato, você já perdoou, mas tem alguma coisa que acessa um gatilho dentro de você que você volta para esse mesmo lugar. E na mesma hora eu falei assim: só pode ser meu pai. Porque eu já perdoei. Só que toda vez que acontece alguma coisa, ele sempre tenta me colocar numa disputa com a minha irmã e essa disputa não existe dentro de mim. E nem entre mim, nem entre minha irmã, não existe essa disputa. Exemplo, eu comprei a motinha, meu pai foi e comprou outra motinha, deu pra minha irmã. Então, comprei um carro, meu pai comprou um carro pra minha irmã. Então, sempre tendo essas disputas, assim. Só que era meu pai que criava isso. Aí eu peguei e falei assim, pastora, só pode ser isso, porque por mais que eu busque, sempre ele fala alguma coisa ou ele age de alguma forma que me magoa. E quando não era ele, era a família por parte de pai. Sempre me magoa. Mas hoje eu já aprendi a lidar com isso. Só que aprender a lidar com isso não quer dizer que a gente não sinta. Tá? Aprender a lidar é aprender que isso não me paralisa mais. Isso não me faz eu sentir menos ou melhor do que ninguém, tá? Isso não constrói, não faz mais parte da minha identidade. Porém, ainda machuca, tá? Quando acontece, vai machucar. Nós somos seres humanos, temos sentimentos e vamos sentir, é óbvio, né? Então, esperar um elogio de alguém que você admira e quer ser admirada por essa pessoa vai te magoar, é óbvio. Mas isso não pode entrar em você ao ponto de você desistir de querer conquistar mais, de querer ser alguém, de querer se encontrar, tá? O que precisa ser é você se aceitar, você precisa se validar para você mesmo. O que você faz precisa fazer sentido para você, não é para os outros, ok? Então, eu peguei e depois de ter conversado com a minha pastora, eu fui para o meu quarto e orei ao Senhor. Senhor, eu vou conversar com meu pai, mas eu queria muito que o Senhor me esclarecesse por que meu pai não me aceita. Por quê? E aí, em sonho, né, num sonho, eu via meu pai e eu ia correndo para abraçar ele, e ele vinha correndo para me abraçar numa certa distância. A gente estava muito distante um do outro, e meu pai vinha correndo me abraçar e eu ia correndo abraçar meu pai. Só que quando eu chegava perto e eu olhava para ele, não era mais eu, era minha mãe. Quando eu estava chegando perto dele, não era mais eu, era minha mãe. E quando era minha mãe, ele virava as costas e voltava. E aquilo fez total sentido para mim. O meu pai e a minha mãe se separaram, eu só tinha 9 meses de idade. Né? Meu pai pegou a minha mãe com outro homem na cama. E eles tinham. Era recente casado, né? Casaram porque eu estava grávida. Então passou ali os 9 meses da gravidez e mais 9 meses de eu nascida. E ele pegou ela com outro na cama e se separaram. E todas as vezes meu pai fazia questão de sempre falar que a minha mãe foi a mulher que ele mais amou na vida dele. Porém, também foi a mulher que fez ele mais sofrer. Então, tudo que ele fazia era externar todo aquele sentimento dele para minha mãe e mim. Ele começou a botar em mim, né? Ele projetou tudo que a minha mãe fez em mim. Quando eu me aproximava muito, ele via minha mãe e não era eu. E acabou, aquilo começou a fazer muito sentido para mim. Eu comecei a olhar para o meu pai com outro olhar, entendendo a dor dele, porque é assim. Toda pessoa que está perto de você, toda pessoa do seu convívio também carrega uma dor. Todas nós carregamos dores. Só que a gente quer medir o outro a partir da nossa régua, a partir da nossa vivência, a partir daquilo que eu vivi. E não é assim. Às vezes você guarda mágoa de alguém que você também já magoou e você nem sabe. Ou às vezes você guarda mágoa de uma pessoa, mas tem outra guardando mágoa de você e você nem sabe. E vivemos uma vida assim amargurada, traumatizadas, umas pelas outras, né? Eu tô falando de um contexto geral, amizade, casamento, família. A vida é assim. Muitas das vezes a gente não magoa a outra pessoa porque queremos, tá? Muitas das vezes você magoa sem nem saber que você magoou. A forma de falar, o jeito de reagir, ou às vezes a pessoa estava tão mal e queria um abraço seu e você nem deu, você nem notou que essa pessoa estava mal e essa pessoa te valoriza muito, porque até isso existe. Às vezes a Dayana vê a Eliane como a melhor amiga, mas a Eliane vê a Lucimar como melhor amiga. E aí fica a Daiane esperando a reação da Eliane e a Eliane esperando a reação da Lucimar. Porque o que eu sinto por você não é a mesma coisa que você sente por mim.
Algumas aí estão me olhando hoje só como uma mentora, outras estão me olhando como uma amiga, outras já me têm como amiga, né? E cada uma vai me observar de forma diferente e vai vivenciar comigo de forma diferente. Umas já me chamam no privado e ó, passa horas comigo conversando. A gente faz mentoria sem pagar uma mentoria, porque virou já amizade. Uma pessoa que mora em outro estado, eu não conheço. A Natália é uma delas. Às vezes a gente conversa. A Natália, eu sei tanta coisa da vida da Natália, e a gente vai conversando ali. E porque a vida é assim, a vida é feita de conexões. Conexões que vai muito além daquilo que podemos enxergar uma das outras, tá? Então a mentoria ela vai partir muito para esse ponto, aonde a gente vai escavar algumas coisas que você carrega aí, tá? Vamos também entrar em máscaras que carregamos. Por que a esmalteria fechou, Vanessa? Você vai ver que eu vou sempre usar muito a questão da minha vida, tá, meninas? Eu vou sempre usar isso porque é o que eu falo. Eu não tô falando de transformação. Eu vou passar para vocês o que eu vivi. Eu quero que vocês aprendam com a minha experiência de vida, tá? Vivi bastante coisa. E a gente vai chegar a um ponto que vamos falar sobre máscaras. E eu entendi que a esmalteria era a minha máscara. A esmalteria era aquilo que eu queria que os outros vissem de mim, mas não era o que eu era. Não era o que eu era. E por certo momento você começa a se apaixonar pelaquilo que você faz e acha que aquilo é a tua identidade, mas não é. Tá? O que eu faço não é a minha identidade. E durante muitos anos a esmalteria foi a minha identidade, mas era o que eu usei para me esconder daquilo que eu realmente era, daquilo que eu realmente sou. Então identificar máscaras que carregamos na nossa vida vai ser necessário. Máscaras essa que você usa e nem sabe que é uma máscara, tá? Às vezes nos mascaramos em nossos diplomas. Mas por que tantos diplomas, né? Eu já falei, eu tinha 28 certificados, né? Tinha não, eu tenho. Mas hoje eles não fazem sentido nenhum para mim, porque nunca foi sobre certificados. Foi sobre eu querer ser aceita pelo meu pai. Então eu tentei ser aceita, ser uma mulher bem-sucedida, uma empresária bem-sucedida, para ser amada, para ter a atenção do meu pai. Não tive. Porque não é carregando máscaras que vamos ser amadas, que vamos ser acolhidas, que vamos nos encaixar. Não é carregando máscara. Quem gostar de mim, quem me amar, quem me acolher, vai ser exatamente pelo que eu sou. Essa Vanessa aqui, sem filtro, sem máscara e sem filtro. Eu não tenho filtro para falar. Eu sou a Vanessa que discorda de muitas coisas, mas também sou a Vanessa que sabe sentar e analisar que aquilo que ela falou, que a pessoa falou, fora da Bíblia, tá, gente? Assim, o que a Bíblia para mim fala é ela tá certa e acabou. Agora Freud fala, para mim não é, né? Para mim não é, não bato martelo, tá? O que Freud fala para mim, eu não bato martelo, mas o que tá na Bíblia para mim, eu bato martelo. Em primeiro lugar, sempre para mim vai vir a palavra de Deus. A palavra de Deus, sempre. Tá? O que eu tô querendo dizer? Eu e Lucimar podemos discordar de muitas coisas, dentro de que não esteja um paralelo na Bíblia. Se a Bíblia tá falando uma coisa e eu concordo com uma coisa, a Lucimar concorda com outra, e o que a Lucimar tá falando para mim tem pauta na palavra, eu vou baixar minha cabecinha e falar assim, Lucimar, você tá certa, eu não tinha olhado nesse ponto de vista. É muito engraçado que eu tô olhando pro rosto de vocês e a câmera tá ali, gente. Isso vai ser surreal para mim, né? Isso vai ser surreal. Ai, ai. Então, eu vou pegar e vou olhar. Não, Lucimar, você tá certa. Eu não tinha visto dessa forma na palavra de Deus e agora você me trazendo essa base, porque princípios e valores bíblicos não podem ser negociados em hipótese nenhuma. Em hipótese nenhuma, tá? Então, a minha vida começou a ser confrontada a partir daí, a partir de que eu entendi que existe uma verdade absoluta, que vai além daquilo que eu acho, penso ou acredito, tá? Porque tudo isso aqui, gente, essa mentoria aqui vai tratar na vida pessoal de vocês, vai. Mas o que eu quero aqui é direcionar propósito, tá? Posicionar para um chamado, para vocês se posicionarem naquilo que Deus colocou no coração de vocês. Porque eu tenho certeza que cada uma de vocês carregam alguma coisa dentro do coração de vocês, mas acham que não são capazes, tá?
Acham que não são capazes. Aqui, eu acho que aqui só tem a Lucimar e a Érica que estavam no Na Mesa, não foi? Eu não fui no Na Mesa, não. Lucimar não veio no Na Mesa? Não. Ivana estava no Na Mesa, a Érica estava no Na Mesa. Sim. Teve uma pessoa no Na Mesa que ela era... esqueci agora o que ela era. Professora, né? Digamos assim, era professora, Érica? Era professora, Ivana? Sim. Professora, né? Ela era professora, Sim. psicopedagoga, um negócio assim. Isso, Psicopedagoga. Perfeito. Ela era psicopedagoga. E em todo momento, eu falando de propósito, de chamada, todo momento ela falando assim: Deus nunca vai me usar como usa você. Aí eu, como assim? Para ensinar a palavra desse jeito. Por que não? Por que não? Eu não sou psicopedagoga e estou aqui ensinando a palavra. Eu não posso me levantar aqui para ensinar o português. Tá? Eu não posso me levantar aqui para ensinar a matemática, que eu mal sei a tabuada. Eu não posso. Porém, quando a gente fala do chamado de Deus, é Ele quem capacita. E o que Ele busca são mulheres, são pessoas disponíveis. Tá? O que ele precisa é da sua disponibilidade. Ele não precisa do seu certificado, ele não precisa da sua formação teológica, ele não precisa da sua faculdade, ele não precisa de nada disso. Ele precisa da sua disponibilidade. E isso a gente vai ter pauta em toda a palavra de Deus. A gente vai ver o tempo todo ele chamando pessoas que não se achavam capazes para o chamado. Foi assim com Moisés, foi assim com Isaías, foi assim com Josué. Todas as pessoas que Deus chamou para um propósito específico se sentiam não capacitadas para aquilo, ok? Até mesmo Paulo, né? A gente vai ver Paulo, que é letrado, um romano que foi estudado com Gamaliel. Até Paulo se sentiu inútil, um trapo de imundície para aquilo que Deus estava chamando ele. Por mais que ele tivesse diplomas, por mais que ele tivesse todo um estudo. Porém, Deus chama Paulo com um propósito. Qual era o propósito? Buscar esses letrados. Porque não dá, gente, para uma pessoa. Um fariseu romano, um fariseu da época, não ia dar ouvidos para Pedro. Não ia ouvir Pedro. Pedro não tinha escolaridade. Então, Deus chama pessoas capacitadas, Deus chama pessoas disponíveis e ele capacita para aquilo que ele quer, tá? E muitas das vezes a gente fica presa em fazer o chamado, o ID, buscando título, esperando a consagração do homem, esperando se formar. Ah, mas eu não posso ainda ajudar mulheres porque eu ainda estou fazendo a minha formação de psicanálise. Meu amor, deixa eu te falar, a sua formação de psicanálise é para preparar você para aquilo que Deus vai fazer com você. E muitas das vezes o chamado dele não tem a ver com consultório de psicanálise, mas sim de tratar com mulheres num evento, com mulheres na sua igreja, com mulheres, mas você está esperando o certificado, você está esperando o diploma para fazer aquilo, tá? Então, Deus, ele quer mulheres e homens disponíveis. Disponíveis. A partir disso, o que eu faço, Vanessa? Só se coloca disponível que tu vai ver o natural de Deus acontecendo, de você parar uma live, de você parar uma conversa e você fala, cara, não foi eu que falei aquilo, não. Já aconteceu isso comigo, gente. Saiu uma sabedoria da minha boca que depois eu fico assim, de onde eu tirei isso? E quando eu vou ver, tá lá na Bíblia. Tem base bíblica. Tem base bíblica para aquilo que Deus botou. Não foi assim com Jeremias. Deus colocava as palavras dele na boca de Jeremias. Foi assim com Isaías. Então precisamos estar disponível, tá? Vamos também encontrar o que precisa ser mudado. Cada encontro nosso a gente vai pontuar algumas coisas, tá? O que eu tô passando para vocês é o que vai ter na mentoria, tá bom? Esse encontro a gente vai conhecer o que vai ter. Mas eu vou botar lá no grupo lá para você o resumo de tudo isso, tá? A pauta de todas que vão ser abordadas. O que precisa ser transformado? Antes da mudança existir, é necessário consciência, ou seja, vamos começar a ter consciência. Vanessa, eu vou sair daqui sabendo? Não, mas com alguns exercícios práticos que às vezes você vai conseguir ver. Ó, uma coisa que eu tô aprendendo agora é aprender a ouvir. Tá? Aprender a ouvir.
Não é que eu não saiba ouvir, porém, entretanto, eu sou um tipo de pessoa, eu acho que eu tenho TDAH e tenho eu acho que eu tenho quase certeza que eu tenho TDAH, eu sou um tipo de pessoa que se eu tô numa conversa, a gente começa a conversar e aí a resposta vem, se eu não falar na hora, eu esqueço, tá? Então eu acabo cortando a pessoa para falar. Porém, agora eu já começo ali, às vezes eu tô conversando e pego o celular, eu tô anotando. Tô ouvindo e agora eu tô anotando. Quando acabar, tá anotado o que eu tenho para falar. Ou eu tô com o caderno e a caneta na mão, tô anotando o que eu tenho para falar. Porque ouvir é essencial, né? E eu tinha, né? Eu tinha esse hábito de cortar a fala da pessoa antes mesmo dela concluir. Isso aconteceu muito no Na Mesa, né? Essa pessoa que eu tô falando aconteceu muito lá no Na Mesa, ela não deixava eu concluir. Quando ela falava aquilo que eu ia terminar de concluir, mas tudo porque ela queria encontrar uma desculpa para ela não estar fazendo o que ela deveria já estar fazendo, tá? Porque às vezes a gente se sente confrontada porque você pensa assim, às vezes, né? No caso dela era assim, cara, eu sou formada, sou psicopedagoga, eu poderia estar dando aula e essa menina aí que não é psicopedagoga está dando aula. Então começa a confrontar aquilo que ela deveria estar fazendo, mas não está fazendo. Então começa a dar desculpa, é, lançando, vamos dizer o quê? Confrontando a outra pessoa que está fazendo. Exemplo bíblico. Tem um jantar que um fariseu preparou para Jesus, aonde está Lázaro, tá todos os discípulos ali, e entra Maria, quebra o vaso de alabastro e lava os pés de Jesus com unguento. E o anfitrião da casa, ele questiona, ele fala, né? Ele questiona até na mente dele, se ele soubesse quem está lavando os pés dele, ele não deixaria. Por que que ele julga o que ela está fazendo e julga também a mulher? Por que que ele julga? Porque naquela cultura da época, quando você fazia um jantar para alguém, era o dever do anfitrião lavar os pés dos seus convidados. Ou seja, aquela mulher entra no jantar e faz aquilo que o anfitrião deveria estar fazendo, mas não faz. Então, quando entra alguém e faz aquilo que ele deveria fazer, ele começa a questionar o que ela está fazendo e a julgar quem está fazendo. É assim dentro da igreja de vocês? Porque na minha é. Tá lá um monte de gente que não faz nada, mas se você se colocar, se levantar para fazer alguma coisa, eles começam a te julgar e criticar aquilo que tu tá fazendo, mas não se levanta para fazer, porque na verdade o que tá incomodando é porque ela tá fazendo aquilo que eu deveria fazer, mas não tô fazendo. Eu sou estudada, eu tenho meu diploma, poderia estar ensinando a palavra e não tô. Por quê? Por que ela que não tem diploma, não é estudada, mal sabe falar o português direito, tá fazendo? Entende? Quando a gente começa a entender que aquilo que eu critico muito no outro é aquilo que eu não quero enxergar. Eu sempre falo isso. Aquilo que eu critico muito no outro é o que eu não quero enxergar em, tá? Então começa a perceber que quando eu tô implicando muito com uma pessoa, ou aquela pessoa tá me incomodando muito, se questiona, gente, o questionamento é libertador, se questiona. Por que que o que ela tá fazendo tá me incomodando tanto? Por quê? Dê nome ao teu sentimento, dê nome àquilo que você está sentindo, para que aquilo possa ser transformado. Se você não der nome, você não reconhece. Se você não reconhece, você não transforma. Então eu preciso dar nome se eu quiser ter transformação. E a transformação, ela não é exterior, ela é interior, tá? Eu poderia pegar e falar assim, eu preciso transformar mesmo. O que ela tá fazendo tá me incomodando, e aí eu vou procurar, né? Tô dando exemplo. Vou procurar um curso de teologia, uma formação de teologia, vou procurar me formar em teologia. Ainda assim, ela vai procurar uma transformação externa, porque ela já é uma psicopedagoga, ela já é apta para dar aula. Mas a desculpa agora, isso mesmo, nomear as emoções e sentimentos. Perfeito, Lucimar. Então, chegar e questionar agora como que eu preciso me preparar externamente, não está correto. Em primeiro lugar, eu preciso me posicionar diante de Deus. Senhor, o que tu queres de mim?
O que tu queres fazer através da minha vida? É ensinar como a Vanessa ensina? Porque vai ter pessoas que estão aptas a ensinar, têm diploma para ensinar, mas não são chamadas para ensinar no reino de Deus, ok? Porque Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir os que são. Ele chama as coisas loucas desse mundo. Porque tu acha que Jesus não podia entrar dentro da sinagoga e chamar alguns fariseus que não eram hipócritas para ensinar? Ele poderia. Porque fariseu não quer dizer hipócrita, tá? O título de fariseu quer dizer um zeloso pela lei de Deus, um conhecedor da palavra, alguém que zela, que guarda a palavra de Deus. Ou seja, um fariseu, ele meditava na palavra dia e noite. Um fariseu estudava a palavra dia e noite. O fariseu escavava as palavras dia e noite. O fariseu andava com filactérios, tanto amarrados no braço quanto na testa, que o filactérios era um cordão amarrado com uma caixinha. E dentro dessa caixinha tinha versículos bíblicos para que eles pudessem ler e meditar dia e noite, né? Porque naquela época a Bíblia não é como a nossa Bíblia agora. Era pergaminhos. Então eles anotavam num papel, digamos assim, né? Na época não era papel. Eles anotavam aquele versículo, um salmo, e guardava dentro dos seus filactérios, tanto amarrado na testa quanto amarrado no braço, para todas as vezes que eles olharem e lembrarem, eles abriam e meditavam na palavra. Isso era ser fariseu, tá? Jesus, vamos dizer assim, ele poderia ser um tipo de fariseu, porque é alguém que estudou a palavra, alguém que zela pela palavra. Porém, entretanto, existe um grupo de fariseus hipócritas, tá? Aí os fariseus hipócritas são aqueles que ficavam confrontando Jesus. Você vê aqui, por que eles confrontavam Jesus? Porque eles não carregavam a autoridade que Jesus tinha. Eles carregavam título, eles carregavam nome, tinham roupa de autoridade, mas não falavam com a mesma autoridade que Jesus falava. Eles não tinham essa autoridade, porque não tinha o verdadeiro zelo, o verdadeiro sentido espiritual. Porque quando se trata da palavra de Deus, não se trata só de conhecimento, não se trata só de estudo. Precisa do espiritual. Se você estudar, ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, meu amor, pode ler a Bíblia 20 vezes. Tá? Aí eu já li a Bíblia toda mais de 20 vezes. Nossa, eu li a Bíblia toda 2 vezes no ano. Sinto muito. Se você não tiver sensibilidade espiritual, não tiver convidado o Espírito Santo para te dar entendimento e discernimento da tua leitura, nada tu conhece do reino de Deus. Porque a Bíblia é um livro espiritual, um livro físico e espiritual. Quem discerne. Por que Jesus falava sobre parábolas? Ele falava, quem é de espírito discerne espírito. Quem é de carne não vai discernir. E por isso que a Bíblia é muito confusa para muita gente. Ler como livro comum não edifica. Não mesmo, Lucimar, não edifica nada, tá? Eu falo hoje em dia que nem livro normal se lê como um livro comum não edifica. A gente começa a ter tanto entendimento espiritual que a gente começa a olhar tudo com uma cosmovisão espiritual que você vai começar a ler outros livros que não são a Bíblia e vai ter um entendimento mais profundo porque você agora está discernindo também a questão espiritual. Então, não se trata de diplomas, né? Então, vamos começar a dar nome e escavar aquilo que está prendendo ainda o seu chamado. Porque, às vezes, vamos buscando formação, que, na verdade, aquilo que Deus quer fazer atrás de você já estava aí, disposto. A ferramenta já estava disposta na tua mão. E você está procurando em outros lugares, não é assim? Imagina, né, na Bíblia, Débora se levanta como juíza, de frente para uma guerra. Aí tu imagina se Jael ficava assim, eu vou sentar embaixo da palmeira também, que vai que as pessoas começam a ver a autoridade de Débora em mim também. Eu vou sentar na palmeira, vou sentar lá embaixo da palmeira, vou botar uma mesinha lá que as pessoas podem me olhar como Débora e Deus me usar como Débora. Mas não é isso que a gente vê na palavra. A gente vê na palavra Débora sendo a juíza, mas a guerra ela é vencida por alguém que está só dentro da tenda. Dentro da tenda com o quê, Vanessa? Jael era... As mulheres naquela época era responsável por montar as tendas, né? Junto com os homens, de fixar a estaca, né? Os homens esticavam tudo e elas fixavam as estacas. Então, Jael tá dentro da tenda com a ferramenta que ela usa no dia a dia dentro da sua tenda. Mas é com essa ferramenta que ela usa no dia a dia dessa tenda que ela acaba com a guerra.
Ela acaba com a guerra. Não é Débora que acaba com a guerra. É Jael dentro da sua tenda, com a ferramenta que ela utilizava todos os dias dentro da sua casa. E às vezes você tá aí paralisada, tentando formação disso, formação daquilo outro. Ah, eu tô fazendo psicanálise. Ah, eu vou fazer neurociência. Ah, eu vou fazer não sei o quê. Não tô falando para não fazer, faça, porque é transformador. Mas não faça esperando que Deus vai te usar só através disso, tá? Eu estou fazendo e está sendo, para mim, transformador. Porém, o meu chamado eu já estava exercendo já tem um tempo. Eu já estava exercendo o meu chamado já tem um tempo. Então, vamos lá. Exercício da semana, né? Eu vou passar, cada encontro nosso vai ter um exercício. Nesse primeiro exercício que eu vou entregar para vocês é onde vocês vão fazer uma carta, vocês vão escrever uma carta, tá bom? Nomeando aquilo que lá no grupo eu vou explicar melhor, tá? Nomeando a sua infância, dando nome para os seus sentimentos, lembrando de que, como foi a tua infância. Você começa a busca mesmo lá atrás, né? A minha infância, por exemplo, né? Até os 6, 7 anos eu não tive amigos, tá? Meus amigos eram os porcos, os cavalos, os boi, muito coelho, eu tinha 16 coelhos. Então, meus amigos na infância eram a tartaruga e um papagaio fofoqueiro. Eu não podia fazer nada que esse papagaio falava tudo pro meu avô, falava tudo. Eu apanhava por causa desse infeliz desse papagaio. Então, a minha infância foi muito voltada com bichos, tá? Eu tomava banho dentro de uma banheira que meu avô botava no quintal. Enquanto eu tomava banho, os cavalos estavam tomando água ali, tá? Então, tu imagina aquela gosma da baba do cavalo caindo. Você vê como é que criança não. Imagina, eu nunca entraria naquela banheira hoje, gente. Eu nunca entraria. Mas criança não tem aquilo, né? O cavalo tava ali bebendo, aquela gosma caindo da boca do cavalo e eu ali tomando banho naquela água, se sentindo. Então, a minha infância foi toda muito assim. Porém, entretanto, em tudo isso, eu lembro da minha avó me botando dentro do tanque, porque eu era terrível, gente. Por isso que eu falo, gente, eu sou TDAH, porque eu era terrível. Para minha avó lavar a farda do meu pai, que meu pai de criação era polícia, para ela lavar a farda do meu pai, ela tinha que botar eu dentro do tanque com sabão e com as roupas. Porque senão ela não ia ter paz e não ia conseguir lavar roupa. Então era eu dentro do tanque de molho junto com as roupas, enquanto ela lavava, ela conseguia me controlar ali dentro. Senão eu estava em cima das árvores, porque tinha um pé de jambo enorme, e eu subia aquele pé de jambo e ficava lá. Então, e aí quando você começa a escavar essas coisas, vai começar a aparecer algumas coisas que você não gostaria de ter lembrado, mas é necessário lembrar. Porque foi escavando isso, né, eu agora não tenho mais isso, graças a Deus. Mas quando eu ia no dentista, toda vez que eu ia no dentista que botava aquele caninho, né? Aquele caninho que eles botam para ficar sugando, eu vomitava. Toda vez que eu botava aquilo, eu vomitava. Eu sempre vomitava. E aí eu comecei a ter trauma de dentista. Eu não queria ir pro dentista. Eu tinha pavor de ir pro dentista porque eu achava que era eu ir pro dentista e eu vomitava por causa do dentista. Porém, nessa busca da infância, eu lembrei que com 10 para 11 anos tinha um tio dentro dessa casa que eu morava, que ele visitava essa casa e botava um negócio dele na minha boca. Então não era o caninho do dentista, era um negócio do tio que ia. Porém, ficou o sintoma. Ficou um sintoma desse trauma que eu passei, né? O nosso consciente, ele apaga o que aconteceu, mas o sintoma ele fica. O sintoma ele fica. E quando a gente entende o que, que aconteceu, quando a gente dá nome, quando eu comecei a entender o que tinha acontecido naquela época lá, né? Quando eu lembrei de tudo isso, então eu ressignifiquei isso e hoje eu não vomito mais com dentista porque o meu problema nunca foi com dentista. Então é necessário a gente escavar, né? Isso eu tô trazendo esse primeira coisa assim que eu identifiquei, mas teve outras coisas porque eu fui muito abusada na infância, na adolescência, a gente vai entrar nisso aqui mais profundo, né? Eu fui abusada com 10 para 11, com 14 e com 17 anos. Eu fui 16 para 17 também, então passei por todos esses abusos em todos os 3 lares que eu vivi, tá? Então foi em todas as casas que eu vivi, com a minha família de criação, com a minha família pai de mãe e com o meu pai. Eu passei. Tem limite de linha essa carta? Eu vou entregar a carta. Eu vou mandar ela em PDF para vocês imprimirem, tá?
Mas se quiser fazer um livro, pode fazer, Natália. Fica tranquila, tá? Que o meu deu quase uma trilogia. Eu ainda vou escrever um livro, porque tem uma trilogia. Então, começar a buscar, busca mesmo, sabe? Busca lá no fundo. Porque dentro dessa carta a gente vai entrar na. Vanessa, eu vou ter que apresentar essa carta para você? Não, tá? Não vai precisar. Porém, cada uma de vocês vai ter um momento pessoal comigo, uma mentoria pessoal. Se caso vocês quiserem falar desse momento, dessa carta, alguma coisa que te tocou, sim. Aí vai ser um encontro eu e você, né? Eu vou entrando em contato com cada uma de vocês, vou chamar lá cada uma de vocês e marcando um horário pessoal. Qual horário que dá para você, pra gente ter um encontro ali, se você quiser falar alguma coisa. Vanessa, olha, né? Vai ser só no final, tá? Na mentoria toda. Vanessa, nessa aula aqui que você pontuou isso, isso e isso, eu senti isso e não sei como lidar com isso, tá? Que nem eu não sabia lidar com essa questão do meu pai, até que a minha pastora me direcionou para algum lugar. Então, quando a minha pastora me direcionou para algum lugar, eu consegui lidar com tudo isso com meu pai e passou, tá bom? Então, precisamos escavar tudo isso. Então, para guardar no coração de vocês, a lagarta não é o fim da história. O casulo não é o fim da história. E ela começa quando você compreende o que precisa ser transformado. O tempo de largata é preciso. O tempo do casulo é preciso. Mas é preciso reconhecer tudo isso para que o tempo de borboleta possa ser vivenciado. Vocês só vão conseguir vivenciar. Gente, eu tô entrando nessa nova etapa, né, que é com o seminário. Lutei muito contra isso, tá? Lutei muito contra o seminário, por quê? Eu sempre entendi que a palavra de Deus não pode ser vendida. Ela não pode ser vendida. E eu tinha muito problema em cobrar qualquer coisa que envolvesse a palavra de Deus. Então, eu venho passando por uma desconstrução desse entendimento para aquilo que Deus quer comigo. Porque eu entendi, se Deus fechou todas as minhas áreas de trabalho e está me direcionando para isso, eu entendi e falei assim, é desse jeito. Porque todas as vezes que eu tentei fazer isso gratuitamente, não dá certo, gente. Não dá certo. Ó, hoje eu tô aqui com 11 meninas, não sei quanto tempo eu tô aqui e tá aqui. Porém, essas 11 meninas que estão aqui agora, né, tem algumas outras que não conseguiram entrar por força maior, tá no culto, mas vocês estão decidida a se posicionar porque vocês querem outro caminho, né? Vocês querem avançar. E muitas das vezes as pessoas não dão valor àquilo que não tem preço. Tem que ter preço para ter valor. E isso é muito chato. Porém, entretanto, eu entendi também com Deus que é diferente eu cobrar para pregar, né? Eu não cobro para pregar, mas aqui vai além de uma pregação. Né? É um discipulado, é um caminhar junto, igual a mentoria alicerçada, né? O seminário alicerçada, é um caminhar. E assim, ver a mão de Deus hoje é extraordinário, as coisas acontecendo naturalmente, sem eu ter que forçar a porta. Porque eu falei assim, Senhor, se for da tua vontade, o local vai aparecer, as condições vão ser favoráveis. Gente, pela primeira vez, eu estou alugando um espaço para abrir o meu negócio no meu nome, sem ter burocracia, sem eu precisar de um fiador, sem precisar chamar minha madrasta, sabe? Tudo assim, ó, naturalmente. Porém, antigamente, eu queria também tudo muito bonito, muito grandioso. E a sala é pequenininha, vai dar umas 10 alunas ali, umas 12 alunas no máximo, tudo muito simples. Eu falei assim, Senhor, eu quero começar pequeno, porque tudo que começa grande é monstro. Nada começa grande. E tudo que eu sempre comecei na minha vida, se quem for ver as minhas esmalterias antigamente sempre foram muito lindas, grandes, esmalterias muito bonitas, porque chamavam atenção. Porque eu carrego um espírito de excelência e isso não é um problema, tá? Deus nos dá um espírito de excelência. Porém, excelência e perfeccionismo são coisas completamente diferentes. Eu posso ser excelente no pouco, eu posso ser excelente no simples, eu posso ser excelente com aquilo que eu tenho em minhas mãos para entregar. O perfeccionismo não. O perfeccionismo a gente quer ficar, nós queremos alcançar algo que está fora das nossas condições porque perfeito só ele. Nós não somos perfeitas, então nunca vamos alcançar a perfeição, porque ele é perfeito. Não existe a perfeição. Então eu entendi que eu posso sim entregar em excelência com aquilo que eu tenho e com simples
que está no meu alcance agora e melhorando gradativamente. Então, hoje a sala é pequena, hoje a sala é simples, mas o que eu posso fazer vai ser feito com excelência, né? Graças a Deus ele me deu dom, então vai um kitzinho maravilhoso aí para as meninas, né? Com bolsa, ó, já até aumentou o kit, agora tem bolsa, garrafa, fichário, guia bíblico e as apostilas. Gente, tá ficando tudo muito lindo. Aí fala assim, né? Vanessa, quem faz? Gente, mandei fazer a bolsa, eu mesmo estampo. Compro a garrafa na Shopee, eu mesmo estampo. Fichário, eu mesmo faço. As apostilas, eu mesmo faço. Então, é assim. Então, eu vou entregando na excelência. Eu não sei como é que eu dou conta de tudo, mas do meu jeito, meio zoado, meio bagunçado, mas eu consigo. Ao mesmo tempo que eu tô lavando uma louça, eu tô fazendo, faço tudo ao mesmo tempo, mas sai. Às vezes eu me enrolo, me atraso, que eu sou atrasilda, mas vou melhorar isso em nome de Jesus, que eu vou melhorar, vou começar agora a administrar o meu tempo. Eu preciso aprender a administrar o tempo. Para isso, a gente precisa reconhecer aonde está errado, tá? E eu confesso que difícil para mim de administrar o tempo é quando eu sento nessa mesinha aqui. Hoje eu falei assim, Senhor, eu vou fazer 1 horinha de devocional. Quando eu fui ver, era 1h40 já. Então eu tenho que ter tempo para todas as coisas, porque ele nos chama para o equilíbrio. Existe um tempo para ser Marta e existe um tempo para ser Maria. Ambas são necessárias, né? É necessário ser Marta e é necessário ser Maria, porém tem que ter equilíbrio sobre todas as coisas. Então, é sobre isso, esse é o nosso primeiro encontro. Espero que vocês tenham entendido qual vai ser o propósito aí, né? Eu acho que com o decorrer das aulas vocês vão compreender melhor, porque vai ser tudo mais didático. Eu vou ver que vai ser entregue o material para vocês, então vai ter todo o acompanhamento, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e não desistam. Vamos passar por uns processos difíceis, vai ter momento que você não vai querer mexer, vai ter momento que você não vai querer estar na próxima aula, mas não desista. Não desista, porque eu não tenho dúvida de que dessa transformação, dessa mentoria, nós vamos sair daqui transformada para aquilo que Deus quer fazer conosco, tá? E para quem vai fazer o seminário, esse é o primeiro passo para o seminário, preparar o nosso emocional, o nosso espiritual para aquilo que o Senhor vai derramar em nossas vidas, tá bom? Porque ele vai fazer muita coisa conosco através do seminário também, tá? Então, mentoria com o seminário vai ser perfeito. Vou abrir um tempinho aí para vocês que querem falar alguma coisa, alguma dúvida, me fala aí, me diz aí. Pode abrir o microfone, só levantar, aperta a mãozinha aí, para não falar, não abrir todo mundo de uma vez só. Apertando a mãozinha, eu vou falar o nome, vocês abrem o microfone para falar. Ninguém quer falar, gente? Vai, Lucimar. Bora, Natália. Natália é faladeira, não vai falar não. Nenhuma dúvida, vocês estão entendendo tudo até aqui? Ficou? Gente, eu fui bem assim? Deus capacitou mesmo, que eu falo tão rápido, tão embolado. Ficou tudo bem compreendido assim? Oh, glória a Deus, aleluia. Preciso sair, estou com enxaqueca. Tá bom, Joana, a gente já vai terminar, tá? Gente, ninguém quer falar, eu vou falar. Ei, Glória! Só para não ficar esse silêncio, né? Estou muito feliz de participar aqui da mentoria. Quero também parabenizar a Vanessa, né, por essa conquista, né, por essa vitória. E achei interessante, pertinente as suas falas com relação de começar pequeno, com a sala pequena. E Deus, ele trabalha assim, é muito bonito, né, de ver. Quando você pensa que está pequena, é que está grande, né? E é assim mesmo que ele faz, né? Ele vai moldando, ele vai preparando, e é assim, é como um alicerce de uma casa, né? Não começa grandona, nada que é muito grande, eu fico com o pé atrás também, né? Por Sim. também ter tido muitas experiências, né? Tudo muito grande, assim, do início é complicado. Então, eu estou muito feliz de poder estar participando. Nem acredito que já estou inscrita no seminário e quero aprender bastante, tem essa humildade, né? Eu quero mergulhar, né, em águas profundas e cristalinas. Eu estou bem no raso e sou simples e humilde para falar na área espiritual, embora eu tenha me convertido já tem bastante tempo, mas eu fiquei um tempo parada, estagnada, né? Só crescendo num lado pessoal da minha vida. Sim. Mas aí eu percebi que sem Deus na frente, Deus tem que estar em primeiro lugar. Não adianta, a palavra do Senhor diz, nós temos que
nós temos que crescer na graça e no conhecimento, né? Sim. Mas só crescer só no lado secular também não é legal, né? Então você tem que colocar Deus em primeiro lugar, estar alimentado no espírito, na alma, e Deus em primeiro lugar, as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Então eu estou precisando mesmo fazer esse mergulho mais profundo do que ficar só no raso. Então estou muito ansiosa e quero te parabenizar por essa iniciativa, né? E deixa Deus te usar, Ele já está te usando, Obrigada. Para mim é uma honra ouvir isso de você, né? Lucimar é psicóloga, então é uma honra aqui ouvir isso de você, né? Saber, assim, eu sou grata por cada uma de vocês, por confiar, né? Assim, eu pequenininha aqui, né? Você vê Lucimar formada em psicologia, né? E tem aí a formação dela, então tá se colocando para aprender de alguém que é tão pequeno, para mim é, cara, é a mão de Deus em tudo isso. Eu consigo ver a mão de Deus em tudo isso, em colocar mulheres que muitas têm muito mais experiência que eu em um monte de coisa, e isso é interessante como a gente vê como é que ele trabalha, né? A gente mulheres mais experientes, mulheres mais velhas, mulheres mais novas, e a gente se conecta e todo mundo aprende com todo mundo. E o cristianismo é sobre isso, essa humildade, essa sede de querer aprender mais, porque eu falo que sempre que a gente acha que já sabe tudo, é porque já acabou a humildade. A gente sempre tem muito a aprender, até mesmo na vida cristã, porque a transformação da nossa vida é até que ele volte. Né? O dia que eu me achar santa, aí eu já tenho que ir, porque eu tô pronta, tô preparada. Então, até que ele volte, a gente está em processo de transformação. Nós não somos melhores que ninguém. Então, tá reunida dessa forma aqui, com mulheres de N experiência, né? Para mim é surreal, é a mão de Deus purinha. Então, eu agradeço pela vida de cada uma de vocês, louvo a Deus pela vida de cada uma de vocês. E eu não tenho dúvida daquilo que ele vai fazer em nossas vidas, porque pode ter certeza que eu também vou aprender muito nesse período, porque é ele, é sobre ele, é dele. Então eu não tenho dúvida, eu só sou o instrumento que me coloquei disponível na mão dele para ele trabalhar sobre nossas vidas, tá? Para esse tempo. Mais alguém quer falar? Não? Natália tá doida para falar, tá se segurando. Nada? Então vou finalizar, hein? Nada? Vou finalizar, hein? Então é isso, meninas. Espero vocês no nosso próximo encontro terça-feira, tá? 7h35 eu tô liberando o link, até 8 horas pro pessoal entrar e a gente começar, tá bom? Então é isso. Beijo. Até o nosso próximo encontro, tá? Beijo, tchau. É demais, hein?